Olá, meus aluninhos do nono ano do Instituto. Gente, vocês têm que assistir as aulas, pelo amor de Deus, as minhas aulas. Assistam as aulas que eu coloco para vocês aqui, tá? Na plataforma, no mural. Assistam as aulas. Façam os exercícios que eu coloco para vocês, tá? Os da série são bons, já falei para vocês, são importantes, mas é só uma revisão, é uma antecipação de conteúdos. O que vale mesmo são os meus. Então façam os meus exercícios, postem foto das resoluções e assistam às aulas. É importante que vocês participem. Tudo bem, gente? Vamos lá. Bom, hoje a gente vai falar dos problemas com equações do segundo grau. Como assim problemas com equações do segundo grau, professor? Às vezes a equação não vem pronta, né? Tem escrito lá como você montar a equação do segundo grau. Vocês já aprenderam a fazer problemas com equações do primeiro grau no ano passado. Então os problemas com equações de segundo grau é mais ou menos da mesma forma. Você tem que ler, interpretar o enunciado e escrever numa linguagem matemática. Ou, dizendo assim, né? Traduzido português para o matematiquês, né? Você tem que escrever o que está ali no texto numa linguagem matemática, tá certo? Então vamos ler o primeiro problema. A soma de um número com o seu quadrado é 72. Se o número é positivo, determine-o. E agora? Vamos de novo. A soma de um número com o seu quadrado é 72. Se o número é positivo, determine-o. Como eu não sei quem é o número, eu vou representar este número pela letra X. Tá? Então, sempre que eu falo em um número, eu uso a letra X para representar esse número. Certo? Então, se eu somar este número, pega ele e soma. Soma com quem? Com o seu quadrado, com o quadrado do x. Então, o x somado com o x ao quadrado ou seja, é igual a 72. Entendeu a vantagem? A soma de um número. O número, como a gente não conhece, é uma incógnita, nós representamos por uma letra e normalmente a letra que a gente usa é o x. Então, a soma de um número com o seu quadrado, x, somado com o x ao quadrado, é igual a 72. Tá? É 72 é a mesma coisa que é igual a 72. Aí eu vou passar o 72 para o primeiro membro e eu vou ter aqui uma equação do segundo grau. Ó. X ao quadrado na frente. Né? X ao quadrado mais x menos 72 igual a zero. E aí eu vou resolver esta equação do segundo grau que apareceu. Eu sugiro que vocês aprendam a resolver por soma e produto, que é muito mais fácil. Eu já coloquei a videoaula para vocês aqui, já fiz exercícios, já cobrei exercícios. Resolver por soma e produto é sempre mais fácil. Mas se você quiser, você pode usar também a fórmula de Bhaskara. Calcula o delta, depois coloca na fórmula de Bhaskara mesmo para achar as raízes. Tá? Tanto faz, eu não vou cobrar que você faça de um jeito ou do outro na entrega do exercício. Eu só digo que a soma e produto é mais fácil. Porque vamos pensar um pouquinho, no caso do soma e produto. Quais os números que somados dão o valor que multiplica o x com o sinal trocado? Então o número que está na frente do x é 1, se eu tenho que trocar o sinal é menos 1. E que multiplicados dão menos 72. Tá certo? Então a soma tem que ser o número que está na frente do x com o sinal trocado. Se aqui fosse menos, aqui ia ser mais. E o produto é o termo independente com o mesmo sinal. Tá? Então, nesse caso, quem seriam esses dois números que se eu somar eles dá menos 1 e se eu multiplicar dá menos 72? Vamos pela tabuada. Vamos lá. Que números que multiplicando na tabuada um pelo outro dá 72? Você lembra? 8 e 9. 8 vezes 9 é 72, não é? E veja que a diferença do 8 com 9 é uma unidade só. Como tem que ser negativo, quer dizer que o produto é negativo, né? Um deles é negativo, um deles é positivo. E qual que é o negativo? Se a soma é menos 1, só pode ser 9. Então é menos 9 e 8. Menos 9, se eu somar com 8, dá menos 1. E menos 9 vezes 8 dá menos 72. Mas detalhe, se o número é positivo, ou seja, ele está desconsiderando o negativo, ele só quer saber do positivo. Então aí você coloca assim, resposta do exercício. O número é 8. Você desconsidera o 9, porque ele só quer o positivo. Tem que ver o que ele está perguntando para você.
E se ele não perguntasse positivo, aí você colocaria, o número pode ser 8 ou menos 9. Se ele não disser que tem que ser positivo, aí você considera os dois. Mas se ele quer só positivo, você só põe positivo. Se ele podia colocar negativo, aí você colocaria só menos 9. Tá certo? Então a resposta vai de acordo com a pergunta do exercício. Entenderam? Então sempre que se refere a um número, esse número é incógnita. Normalmente nós representamos a incógnita por x. Tá? Vamos ao segundo exemplo. A diferença quer dizer menos, subtração. A diferença entre o quadrado, opa, aqui está errado, vamos arrumar aqui, quadrado, ok, quadro, vou colocar certo aqui, o quadrado e o triplo de um número positivo é 10. Determine. Então, a diferença entre o quadrado e o triplo de um número positivo é 10. Como é que eu represento esse número? Esse número eu sei que é x. Diferença é menos. Eu estou fazendo a diferença de quem? Entre o quadrado desse número, ou seja, o x ao quadrado, e o triplo. O triplo não é x ao cubo, gente. O triplo é 3x. O dobro não é 2x, dobro de um número. O triplo é 3x, o quádruplo é 4x. O quíntuplo é 5x. Tá? Outra coisa, se fosse a metade de um número, é x sobre 2. Se fosse a terça parte de um número, x sobre 3. A quarta parte de um número, x sobre 4. Entendeu? Então, o dobro é 2x, o triplo é 3x, o quádruplo é 4x. A metade é x sobre 2, a terça parte é x sobre 3, a quarta parte é x sobre 4. Beleza? E o quadrado de um número, aí é x ao quadrado. Certo? Não vai aparecer porque a gente não vai estudar ainda a equação do terceiro grau. Mas se fosse o cubo de um número, aí seria x ao cubo. Tá? Beleza? Mas a gente não vai ter esse x ao cubo, só o quadrado. Então o quadrado de um número é x ao quadrado. O dobro de um número é 2x. Tá? Então, a diferença entre o quadrado de um número e o triplo dele é igual a 10. Determine. E outra vez ele fala que o número é positivo. Então vamos lá. Se eu passar o 10 para o primeiro membro, olha a equação do segundo grau como é que fica. X ao quadrado menos 3x menos 10 igual a 0. Outra equação do segundo grau que você consegue resolver por soma e produto. Né? Não esqueça, ó, a soma tem que ser o valor que multiplica o x com o sinal trocado e o produto tem que ser o termo independente com o mesmo sinal. Tá certo? Então vamos lá. Como o produto é negativo, eu sei que um é positivo e o outro é negativo. Quais os números que somados dão 13 e multiplicados dão menos 10? Pela tabuada. O que é multiplicado a 10? Pode ser 1 e 10 também, mas você já pensa de cara no 2 e no 5, né? 2 vezes 5 é 10. A diferença do 2 para o 5 é 3 unidades. Como o 3 é positivo, eu estou dizendo que o 5 é positivo e o 2 é negativo. Ó. 5 vezes menos 2 é menos 10 e 5 menos 2 é 3 positivo. Então essas raízes são 5 menos 2. Depois que você aprende por soma e produto, fica muito mais fácil de resolver. Senão teria que aplicar a fórmula de Bhaskara. Não tem problema. Se você preferir, pode aplicar a fórmula de Bhaskara. Mas é mais fácil resolver assim. Tá? Ainda mais você tem que interpretar o problema para começar. Né? Bom, então ele quer que você termine o número. Então, resposta nesse caso, o número é 5. Porque ele só quer o positivo também. Tudo bem? Então aqui a gente entendeu o conceito. Quando eu falo número é x. O quadrado de um número é x ao quadrado. O dobro de um número é 2x, o triplo de um número é 3x. A metade do número é x sobre 2, a terça parte do número é x sobre 3. Depois de montar a equação, você então vai resolver. Tá? Você vai resolver usando então ou a regra de soma e produto ou a fórmula de Bhaskara, se você preferir. Tudo bem? E vamos a um terceiro exemplo. Tá? A soma dos quadrados de dois números positivos e consecutivos é 25. Cálculos. A soma dos quadrados de dois números positivos e consecutivos é 25. Como é que eu vou representar dois números consecutivos? Você tem ideia? Se o número é x, quem é o
consecutivo dele? Quem é que vem depois do x? O x mais 1. Tá? Dois números consecutivos a gente sempre representa assim, x e x mais 1. Veja, o que é consecutivo? É um depois do outro. Qual que é o consecutivo do 5? 6. Qual que é o consecutivo do 11? 12. Então o consecutivo é o próprio número mais uma unidade. Então se eu não sei quem é o número, eu represento por x, e o seu consecutivo é o mesmo x somado de uma unidade, x mais 1. Tá certo? Então a soma dos quadrados de dois números positivos e consecutivos é 25. Então você vai fazer o quê? O x ao quadrado soma com o x mais 1 ao quadrado. É igual a 25. Entendeu esse exercício? Ó, a soma do quadrado de dois números consecutivos. Tá certo? E se fosse três números consecutivos? Seria o x, x mais 1 e x mais 2. Tá certo? Três consecutivos seria x, x mais 1 e x mais 2. Dois consecutivos, x e x mais 1. Beleza? Então a soma do quadrado, os dois ao quadrado, dos dois números consecutivos. O primeiro é x, o outro é x mais 1. Por que o parênteses? Porque é todo o x mais 1 que está ao quadrado, né? É esse consecutivo que é o x mais 1 que está ao quadrado. Então por isso o parênteses. Tá, então vamos continuar resolvendo aqui. Como é que eu faço o x mais 1 ao quadrado? Não é x ao quadrado mais 1. Não pode fazer isso mais, né? Isso aqui é aquele negócio que vocês viram no passado, muito importante, chamado produto notável. Tá? A soma de dois termos ao quadrado. Como é que fica? O quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Tá certo? Então sempre que eu tenho a soma de dois termos ao quadrado, o resultado é o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Vou colocar aqui do lado, ó, produto notável. A mais B ao quadrado. Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então é isso que eu estou aplicando ali. Tá? A soma de dois termos ao quadrado é o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Tudo bem? Então é isso que eu apliquei aqui. Bom, vou passar o 25 também para o primeiro membro já. Menos 25 igual a zero. X ao quadrado mais x ao quadrado é 2x ao quadrado. 2x repete. E 1 menos 24 é menos 25. Menos 24 igual a zero. 1 menos 25 é menos 24. Tudo bem? Outro detalhe interessante desse exercício é que veja que todos os termos são elementos divisíveis por 2. Então, quando isso acontece numa equação, eu posso dividir ela inteirinha por 2 que não muda o resultado dela. Então, eu vou dividir toda ela por 2. 2x ao quadrado por 2 fica só x ao quadrado. 2 dividido por 2 fica só x. E 24 dividido por 2 é 12. Então, x ao quadrado mais x menos 12 igual a zero. Tudo bem? Então veja que isso deu um pouquinho mais de trabalho, né? A soma do quadrado de dois números consecutivos, x ao quadrado mais x mais 1 ao quadrado, é igual a 25. Aqui eu apliquei a regra do produto notável. Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. E passei o 25 para o primeiro número. Reduzi os termos semelhantes, somei 1x ao quadrado com 1x ao quadrado deu 2x ao quadrado. O 2x, como está sozinho aqui, eu repito. E o 1 somado com menos 25 dá menos 24. Né? Daí eu peguei, como todos os termos são divisíveis por 2, eu dividi por 2 para a equação ficar mais simples. Tranquilo? Agora eu vou resolver usando a regra do soma e produto. Quais os números que somados dão menos 1, não esqueça que a soma é o valor que multiplica o x com o sinal trocado, e que multiplicados dão menos 12. Que números são esses, gente? Então, pela tabuada, números que multiplicados dão 12 pode ser, por exemplo, 3 e 4, cuja distância entre eles é apenas uma unidade, né? Então, como tem que ser negativo e a soma é negativa, é menos 4 e 3. Menos 4 vezes 3 é menos 12, e menos 4 mais 3 é menos 1. Tudo bem? Mas ele fala que os números são de novo o quê? Positivos.
Então eu não vou usar o menos 4, eu vou usar o 3. Mas professor, ele fala dois números consecutivos. Gente, se o x é 3, tá? Se o x é 3, qual que é o consecutivo do x do 3? Não é 4, né? X mais 1, né? 3 mais 1, 4. Então, consecutivos, os dois números consecutivos positivos são 3 e 4. Veja, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. 9 mais 16 é 25. Tudo bem? Então, você coloca assim, resposta, os números são 3 e 4 positivo. Porque o 4 é o consecutivo do 3, que é o positivo que eu achei. Esse negativo eu descartei fora. Esse eu cortei, porque eu só quero o positivo. Então, se o número é 3, o consecutivo dele é 4, portanto 3 mais 1. Então, fica 3 e 4 as soluções. Tudo bem? Bom, então vocês verificaram aqui que os problemas com equações do segundo grau, a maior dificuldade é você montar o primeiro problema, interpretar. Um número sempre x, quadrado de um número x ao quadrado, diferença, subtração, soma ou adição, soma mesmo, né? O dobro de um número, triplo de um número, 2x, 3x, metade de um número, x sobre 2. Esses dados você tem que saber interpretar no enunciado para montar a equação. Depois de montada a equação do segundo grau, você pode resolver ela por Bhaskara ou por soma e produto, para mim não tem problema. Eu vou resolver por soma e produto porque eu acho mais fácil e acho que você deveria treinar soma e produto também. Tá? Mas pode resolver pela fórmula de Bhaskara sem problema nenhum. Tá certo? Então eu vou passar aí agora uma série de probleminhas para vocês irem fazendo. Eu espero que vocês façam esses problemas, que vocês desenvolvam, para que vocês possam aprender bem esse conteúdo, que é muito importante também, e estimula o raciocínio para você conseguir interpretar um texto em português e traduzir para uma linguagem matemática. Falou, gente? Um abraço e até a próxima.